Qual foi a última bênção de Deus em sua vida? Você pode responder isso rapidamente, de forma concreta. Geralmente, quando nós perguntamos a alguém qual foi a bênção de Deus na sua vida, ou a última bênção, a pessoa fica procurando, e alguns não conseguem encontrar. Mas também quando a gente faz esse tipo de pergunta, a cabeça de todos, ou de quase todos, sempre vai para algo muito material. Emprego, aumento de salário, aumento de posição, carro, casa. Mas quais são de fato as bênçãos de Deus para nós? Inclui só isso? Ou vai além disso? Eu fico pensando que muitas vezes a gente quer tanta bênção nessa terra que a gente tem dificuldade de sair dela. Se a gente pudesse, eternizava aqui, né? Eu vendo a Dona Jesus agora regendo o hino, eu estava olhando para a face dela e disse, meu Deus, quando eu namorei com essa menina lá no começo, em 1900, antigamente, não é? Há 42 anos atrás. E disse, a gente vai indo. Mas muitos de nós, se pudéssemos, não envelheceríamos e não morreríamos. A gente não queria ir para o céu. A gente ficaria aqui. Abra aí a sua Bíblia comigo. Efésios capítulo 1, versos 1 a 14. Vou usar nessa leitura a NVT, que é a nossa leitura da Bíblia, que mês que vem a gente completa, né, a leitura de 2021. A gente completa mês que vem. O texto diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual Deus nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito, selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. A carta de Paulo aos Efésios é a carta da igreja.
A carta aos Colossenses é a carta do cabeça da igreja. Efésios é a carta do corpo, Colossenses é a carta do cabeça. Este ano de 2022 estamos refletindo sobre a igreja, corpo vivo de Cristo. E a carta aos Efésios é exatamente o melhor texto do Novo Testamento sobre esse tema. O versículo-chave dessa carta é o que lemos agora, verso 3 do capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Éfeso era uma cidade greco-romana e a terceira em importância no Império Romano naquela época. Era uma cidade dedicada ao ocultismo. Era a cidade que mais hospedava magos, bruxos, gente de toda espécie de espiritualidade. Portanto, o mundo de Éfeso estava repleto de idolatria, de superstições, de magia. O povo de Éfeso adorava deuses e deusas. Em sua segunda viagem missionária, Paulo passou por Éfeso, conforme Atos 18. Ele ficou pouco tempo, mas deixou ali na cidade Áquila e Priscila, seus companheiros. Paulo saiu de Éfeso com a intenção de voltar. Terminou a segunda viagem em Antioquia, de onde partiu na terceira viagem. Antes de Paulo chegar de volta a Éfeso, um outro pregador passou na cidade. Seu nome era Apolo. Apolo era um pregador eloquente. Quando Paulo então chegou a Éfeso, encontrou um grupo de discípulos, provavelmente convertidos nas pregações de Apolo, conforme Atos 19. Aqueles discípulos compreendiam muito pouco do Espírito Santo e foram então ensinados e orientados por Paulo neste sentido e experimentaram a mesma reação que tiveram os apóstolos e a igreja naquele dia de Pentecostes. Aconteceu isso depois que Paulo os ensinou, orou por eles, e diz o texto ali, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois do batismo, Paulo impôs sobre eles as mãos, e então eles receberam o dom de línguas, conforme Atos 19, 6 e 7. Paulo continuou em Éfeso por 3 anos, conforme Atos 20. Ali ele ensinava na sinagoga e na escola de Tirano, realizando milagres e conduzindo muitas pessoas a Cristo. O trabalho de Paulo e de outros discípulos em Éfeso provocou um grande tumulto por parte dos seguidores da deusa Diana. Paulo prosseguiu a sua viagem para a Macedônia e a Grécia. Na volta, passou perto de Éfeso, não podia chegar na cidade porque precisava tomar um navio. E de Mileto, então, ele mandou chamar a liderança da igreja de Éfeso e se despediu daquela liderança. E esse relato de um encontro muito carregado de emoção e oração está registrado em Atos capítulo 20. Paulo continuou sua viagem até Jerusalém. Ali, conforme Atos 21, ele então é preso e depois transferido para Cesareia, onde foi detido por 2 anos ou mais. Depois, por apelo dele, por ser cidadão romano, é levado a Roma, conforme Atos 27 e 28. Lucas encerra a história do livro de Atos com Paulo ainda na prisão em Roma. Durante estes anos de prisão foi que Paulo escreveu de Roma a carta aos Efésios. Qual é a mensagem da carta? A mensagem é: a igreja é o corpo de Cristo. Paulo diz que este corpo, que é a igreja, que sou eu e é você, recebe de Deus
bênçãos espirituais. É o verso-chave da carta que eu li há pouco, versículo 3. Que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Então, quem nos abençoa é Deus. Ele é a fonte das bênçãos. Por isso mesmo, Tiago vai dizer, Tiago 1, 16 e 17, que toda boa dádiva, todo dom supremo procede de Deus. Deus é um Deus abençoado. Segundo o texto, ele nos abençoa com bênçãos espirituais. A expressão bênçãos espirituais diz de bênçãos que procedem do próprio Espírito de Deus. Deus nos abençoa com bênçãos materiais, mas o destaque do texto é que ele nos abençoa com bênçãos espirituais. E estas bênçãos, elas estão em Cristo. Deus é aquele que abençoa, as bênçãos são espirituais, mas as bênçãos estão em Cristo. Veja o texto: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Onde estão as bênçãos? Em Cristo. Não há bênção espiritual fora de Cristo. Nele e só nele estão as bênçãos espirituais. É interessante que esta expressão em Cristo, ou a palavra nele, essas duas expressões aparecem 21 vezes nos 6 capítulos de Efésios. 21 vezes. Só neste primeiro capítulo, estas expressões aparecem 9 vezes. 9 vezes, só nesse primeiro capítulo. Veja comigo, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Verso 3, já li várias vezes, que diz que são bênçãos espirituais em Cristo. Verso 4, nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Veja, nos elegeu nele. Verso 9, fazendo-nos conhecer o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele propôs. Verso 10, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Tudo em Cristo. Verso 11, nele, digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele. Verso 12, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo. Verso 13, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Verso 20, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-nos sentar à direita dos céus. Preste bem atenção à centralidade da mensagem dessa carta em Cristo, nele. Então, qual é o critério para você ter bênção espiritual? Como é que alguém se qualifica para receber bênçãos espirituais? Com que base, em que condições eu tenho acesso ao armazém das bênçãos espirituais do Senhor? Paulo diz claramente que essas bênçãos estão nele, essas bênçãos estão em Cristo. Então não há bênção espiritual fora de Cristo.
É vital entendermos o que significa estar em Cristo. É vital a gente compreender o que é ter uma vida nele. Nele. Porque as bênçãos espirituais estão nele, não estão fora dele. Veja, a bênção espiritual não está na igreja. A bênção espiritual não está, não está nos rituais que você venha fazer da igreja. As bênçãos estão em Cristo. Qual é o sentido, então, desta expressão? O que é estar em Cristo? A expressão é usada para dar sentido de vínculo, de ligação, de pertencimento. Alguém que está em Cristo é alguém vinculado a Cristo. Alguém que está em Cristo é alguém que pertence a Cristo. Interessante que Jesus usa essa mesma expressão para falar da relação dele com o Pai. Olhe João 10:30. Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus está dizendo assim: eu estou nele e ele está em mim. Eu e o Pai somos um. Também ele disse: em verdade vos digo, que o Filho de si mesmo nada pode fazer se não vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo que ele mesmo faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. João 5:19-20. Olha o que Jesus está dizendo. Ele diz: olha, o Filho não faz nada por si mesmo. Ele olha para o Pai e vê o que o Pai está fazendo. Então ele faz o que o Pai está fazendo. Ele e o Pai são tão ligados que ele não faz nada diferente do Pai. E ele diz: olha, o Pai ama o Filho a tal modo que também não esconde nada dele. O Pai mostra ao Filho tudo quanto faz. Traga isso para você. Se você está em Cristo, se você tem intimidade com Cristo, se você está vinculado em Cristo, a obra que você faz é a obra de Cristo. Você vê o Senhor fazer e você faz o que Ele faz. É por isso que Paulo diz: eu já estou crucificado com Ele e é Ele que vive em mim. É por isso que eu preguei aqui, os irmãos lembram, que quando Saulo perseguia a igreja e Jesus então aparece para ele para repreendê-lo, Jesus não diz que ele estava perseguindo a igreja, diz que estava perseguindo a ele, Jesus. Tal a relação, tal a intimidade entre a igreja e Cristo, tal a relação entre o salvo e Cristo, que o Senhor toma qualquer coisa que aconteça à igreja como sendo a Ele mesmo. O Filho estava no Pai e Ele quer que nós estejamos nele. Olha João 14, verso 20 e 21. Naquele dia, disse Jesus: conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Olha o que Jesus está dizendo para mim e para você. Nós vamos conhecer que Ele está no Pai, mas nós também vamos estar nele e Ele em nós. Há uma relação de intimidade entre o salvo e Cristo, entre Cristo e o Pai. E assim como ele disse anteriormente que o Pai, lá em João 5, mostra tudo o que faz a Ele, aqui em João 14 ele diz que Ele também vai mostrar tudo a nós. Quer ver coisa mais clara? Veja João 15:15. Jesus diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Estar em Cristo é ter essa intimidade com Ele,
a ponto de que ele pode e vai nos chamar de amigos, não de servos. Não só isso, ele não vai só nos chamar de amigos, mas ele vai nos dar a conhecer tudo que ele recebeu do Pai. Quando a gente está em Cristo, quando a gente tem intimidade com Ele, a gente não fica perdido, a gente não fica sem norte, porque Ele é o nosso norte, Ele é o que nos orienta e segura. Então eu não terei temor de nenhuma situação, nem de ninguém, porque Ele está comigo, Ele está conosco. Esta é a relação que o Senhor deseja ter com cada um de nós. Foi por isso que Paulo disse de si mesmo: Ele vive em mim. Quando a Bíblia diz que em Cristo somos novas criaturas, que as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo, quando a Bíblia fala isso, meu irmão, entenda que ela está falando da nossa relação com Cristo Jesus. Não é uma questão só de que o pecado ficou para trás, é uma questão de que daqui para frente há uma nova relação com Cristo. Aquilo que foi do passado já foi. Antes eu não tinha relação com Ele, antes eu não vivia com Ele, antes eu não o buscava, antes eu não falava a Ele, antes eu não orava a Ele. Agora não, eu tenho uma vida centrada nele, Ele é tudo para mim. Eu não posso fazer nada sem Ele, porque sem Ele não tem bênção espiritual. Em Cristo somos novas criaturas, há uma nova relação, estamos nele, pertencemos a Ele. Escute, 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 escute. Você pertence a Cristo, você é dele, você é dele. Então, se você é dele, e Ele deu a vida por você, e Ele foi à cruz por você, ninguém vai tocar em você, ninguém vai alcançar a sua vida sem que Ele permita. Você entende isso? Você entende que Cristo é tudo que a gente precisa? Por isso essa expressão nele, em Cristo, nele, por causa dele, fomos adotados como filhos. Imagina isso. Eu e você, pecadores, Deus nos dá o privilégio de, em Cristo e por causa de Cristo, sermos filhos. Olha o versículo 5. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. A Bíblia diz que esse processo de nos tornarmos filhos de Deus é uma adoção. Veja lá Gálatas 4, de 4 a 6. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito que clama, Abba, Pai. Nesta passagem, Paulo diz que Cristo veio para recebermos a adoção de filhos. Em Cristo nós nos tornamos filhos por adoção. É interessante como o comentarista Barclay descreve esse processo de adoção nos tempos de Jesus. Ele diz que na adoção, uma pessoa passava da possessão e do controle de um pai
a idêntica possessão e controle do que o adotava. Ele diz assim: havia 2 passos. O primeiro era conhecido como mancípio e se concretizava com uma venda simbólica, no qual se utilizavam simbolicamente moedas de cobres e balanças. O simbolismo da venda se repetia 3 vezes. 2 vezes o pai vendia simbolicamente seu filho e 2 vezes voltava a comprá-lo. Na terceira vez não voltava mais a comprá-lo, e assim se sustentava que se rompia o poder do pai sobre o adotivo. Depois da venda, seguia uma cerimônia chamada vindicação. O pai que adotava se apresentava ao pretor, um magistrado romano, e apresentava uma demanda legal para transferência da pessoa adotada para sair do poder do pai verdadeiro para o pai que o adotava. Quando isso se completava, então a adoção estava realizada. E ele menciona ainda que alguém, quando era adotado naquele contexto, havia 4 consequências principais. Primeiro, diz ele, a pessoa adotada perdia todos os direitos em sua antiga família e ganhava todos os direitos de um filho totalmente legítimo na nova família. No sentido mais literal e com maior obrigatoriedade legal, conseguia um novo pai e uma nova família. Segundo, segue-se que se tornava herdeiro de todos os bens do seu novo pai. Mesmo que nascesse outros filhos naquela família, aquele que era adotado tinha o mesmo direito de herança do filho legítimo. Terceiro, ele diz legalmente a antiga vida do adotado ficava totalmente cancelada. Por exemplo, diz ele, todas as dívidas do passado eram canceladas. Ele tinha dali para frente uma nova vida, como se a vida passada nunca tivesse existido. 4, diz ele, aos olhos da lei, a pessoa adotada era literalmente e absolutamente filha do seu novo pai. Então, quando a Bíblia diz que em Cristo somos adotados, a ideia é exatamente essa, o contexto é exatamente esse. Eu estava numa família dominado pelo pecado, escravizado pelo pecado, e então o Senhor morre na cruz, paga o preço do meu pecado, e então Ele me compra da venda da praça, e Ele me torna filho, Ele me adota como filho, e ao ser adotado eu passo a ser, conforme diz a Bíblia, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo Jesus. Eu passo a ter os mesmos direitos do seu Filho unigênito. Meus irmãos, que privilégio para pecadores como nós. Que privilégio para pecadores como nós. Cada passo do processo de adoção mencionado aqui era exatamente o que Paulo tinha em mente quando escreveu aos Gálatas. Somos então transferidos para a família de Deus, nos tornando então filhos de Deus, filhos adotivos como irmãos de Cristo Jesus. Como é que isso acontece? Vá lá para o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Diz o texto assim: mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Olha o processo. Olha o processo. O texto diz, deu-lhes o poder. É dádiva, é presente. Ninguém compra, ninguém conquista. Deus dá. O homem não merece ser filho de Deus, nenhum de nós.
por si só nós merecemos a morte e o inferno, não sermos filhos de Deus. A expressão da Bíblia é que todos nós estamos no pecado e somos inimigos de Deus. A Bíblia diz que nós somos separados de Deus e separados da família de Deus, no pecado. A tal ponto que o profeta Isaías diz que é como se houvesse um abismo entre nós e Deus, de modo que Deus nem nos ouve. Isaías 59, verso 2. Mas então Deus, por amor, simplesmente por amor, Ele decide nos dar o privilégio de sermos adotados filhos. Por isso a Bíblia diz assim: é obra da graça de Deus, pela graça sois salvos. É o amor de Deus que nos possibilita ser filhos. A expressão de João, em 1 de João 3,1 é: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. João diz: olha, é uma expressão de amor tão grande que não dá para entender. Deus nos permite sermos chamados seus filhos. O texto que lemos de João 1,12 diz: deu-lhes o poder. É presente, é oferta. Não adianta você querer diferente, porque você não tem condições de comprar, você não tem condições de conquistar, você só pode receber, aceitar ou rejeitar. Se quer compreender, não tente, porque a Bíblia diz em Efésios 3,19 que esse amor de Deus para conosco excede todo o entendimento. Não dá para entender. Aceite, receba. Não há como entender, não há como explicar. Paulo diz assim: não dá para entender o amor de Deus, porque quando éramos pecadores, Ele morreu por nós. Ser filho é processo de adoção, mas é processo de dádiva, e não é da carne. Veja, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, não nasceram da vontade do homem. O nascimento biológico nos torna seres humanos, mas não filhos de Deus. O nascimento biológico nos coloca em comunhão com esse mundo, mas não com o mundo espiritual. Por isso que o Senhor Jesus disse a Nicodemos que o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do homem é humano. Os judeus na época de Jesus achavam que o fato de serem descendência de Abraão os fazia filhos de Deus, só porque descendiam do pai da fé. Aí Jesus vai dizer a eles assim, que filhos de Deus iguais a eles, Deus podia tirar das pedras. Jesus estava dizendo: olha, não importa a descendência, não importa de onde você veio, não importa se Abraão era amigo de Deus. Jesus diz: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então deixa eu dizer para você que me ouve hoje aqui pela internet ou que está aqui no templo, não confie porque você é filho do pastor ou do diácono. Não confie porque a sua mãe ou a sua avó foram mulheres ou são mulheres de oração, de jejum. Não olhe para os outros, porque ser filho de Deus não vem da carne, não vem da descendência humana. O texto diz: não nasceram da carne, não nasceram do homem, mas nasceram de Deus. Só é filho de Deus aquele que nasce de Deus. E esta foi a explicação que Jesus deu a Nicodemos quando Nicodemos foi procurá-lo à noite. Jesus disse a ele: olha, é necessário que você nasça de novo. Nasça do alto, nasça do Espírito. E Nicodemos era homem religioso, estudante ou estudioso da lei, mas não entendeu nada. Ele até perguntou: como eu faço para voltar no ventre da minha mãe?
Como se dá isso? Na verdade, a gente precisa entender que isso acontece por um ato de milagre de Deus, que a Bíblia chama de novo nascimento. Não se explica, se experimenta. A condição, diz o texto de João 1,12, é receber a Cristo, a todos quanto o receberam. Lembra que Efésios diz, está em Cristo, está nele. Então aqui é o complemento de João, é receber a Cristo para estar em Cristo. Ser filho de Deus é bênção para aqueles que estão em Cristo. Não é uma questão de lei, não é uma questão de regra, não é uma questão de religião, é uma questão de estar em Cristo. Por isso que Jesus disse que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não verá a vida, mas sobre este permanece a ira de Deus. Essa condição de estar em Cristo, de receber a Cristo, ela é tão íntima que Jesus compara com a videira e os seus ramos. A colocação de João é receber a Cristo, é crer em Cristo. A todos quanto receberam, aos que creem no seu nome. O que é crer? Ou o que não é crer? Nós confundimos crer com pensamento positivo. Nós confundimos crer com saber das coisas. Há muita gente que acha que saber das coisas é suficiente. Eu sei que Jesus morreu na cruz, eu sei que Deus me ama, eu sei que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Mas isso não é crer. Olha o que Tiago diz em Tiago 2,19. Tu sabes que há um só Deus? Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, porque até isso os demônios sabem. E ele diz, os demônios sabem e estremecem, tremem. Crer é muito mais do que saber, crer é muito mais do que pensar, desejar. Crer é confiar, é entregar. Cada vez que alguém pede algo a você e você dá uma desculpa e não entrega, é porque você não confia. Cada vez que você entrega, é porque você confia. Cada vez que você segura a sua vida para você mesmo e não entrega a Jesus, é porque você não confia. Quando você confiar nele, você vai dar a vida, as coisas, tudo, porque você sabe que a vida na mão dele está mais segura do que na sua própria mão. Crer é confiar. Gálatas 3,26 diz, pois todos somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Quando eu creio, eu recebo a vida que é a vida de Deus. E a vida de Deus é aquela que tem quantidade e qualidade da vida de Deus. Acho interessante que, enquanto a palavra vida vem de bios, da nossa biologia, estudo da vida, quando a Bíblia fala da vida eterna, é zoe, não é bios. É um tipo de vida diferente, é a vida de Deus em nós. É por isso que o Senhor Jesus diz que essa vida é eterna, porque é a vida de Deus em nós. Ela não tem fim, ela é eterna. Ela começa quando você diz sim para Jesus, mas ela não termina nunca, nem a morte pode tirar de você. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem altura, nem profundidade. Nada pode nos separar dessa vida que está em Cristo Jesus, porque ela é eterna. Mas não é só isso não. Ela é uma qualidade da vida de Deus. A expressão que Jesus usa é que ele veio para nos dar vida abundante. Isto é, uma vida que tem a qualidade da vida de Deus.
Quando a gente pensa em Deus, a gente sabe que Deus não sabe o que é solidão, o que é tristeza, o que é derrota. Deus tem uma vida plena, completa. Então, quando Jesus diz que Ele quer nos dar a vida, Ele está falando dessa qualidade de vida. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós vamos ter muitos altos e baixos, muitos problemas e dificuldades, mas no meio de todos eles eu experimento a qualidade da vida de Deus. Nada pode me tirar a segurança e a paz que eu tenho em Cristo Jesus. Nada. É por isso que quando Jesus estava prestes a ir à cruz, Ele reuniu os discípulos e Ele sabia da tristeza que eles estavam passando, Ele sabia dos riscos que aquele pequeno grupo estava correndo quando soubesse da sua morte, e Ele sabia que a morte estava chegando, a hora estava chegando. Ele reuniu e disse assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas, e eu vou preparar lugar. Jesus estava dizendo: olha, vai chegar a hora que vocês vão me ver na cruz e vão me ver no sepulcro, e quando essa hora chegar, não fiquem temerosos, não fiquem tristes, não fiquem atemorizados, porque eu estarei apenas indo para preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a qualidade de vida que Deus quer nos dar. Quando a tristeza vem, Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Quando a morte se aproxima, Ele diz: eu sou a ressurreição. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Quando a intranquilidade bate à porta, Ele diz: eu sou a paz. Quando a incerteza aparece, Ele diz: eu sou o caminho. Quando tudo parece se fechar diante de nós, Ele diz: eu sou a porta. Quando todos nos desamparam, Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Paulo experimentou essa vida em Jesus. Ele disse: para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Mesmo diante de todas as intempéries, Paulo dizia: já aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Sei passar falta, sei também ter abundância. Em todas as maneiras, em todas as coisas estou experimentado, tanto a ter fartura como a passar necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É em Cristo que a gente é abençoado. É em Cristo que a gente experimenta a vida. É em Cristo que nós somos adotados filhos de Deus. Essa é a bênção espiritual que Deus oferece a mim e a você. Essa é a bênção de estar nele, em Cristo. Você quer estar nele? Você quer experimentar essa vida que é a quantidade e a qualidade da vida de Deus? Então entregue sua vida a Ele. Confie nele. Dê a vida a Ele como Ele deu a vida por você. Entregue a vida a Ele. Quer fazer isso agora? Levanta aí a sua mão dizendo: eu quero dar minha vida a Jesus. Tem alguém hoje à noite? Levanta aí a sua mão dizendo: eu quero estar em Cristo, eu quero viver nele, porque eu quero ser adotado filho de Deus, eu quero ter a vida de filho de Deus, a vida que Deus me oferece. Tem alguém hoje à noite? Levanta a sua mão aí dizendo: eu quero. Tem alguém? Tem alguém na internet? Escreva aí no chat dizendo: eu quero receber a Cristo, eu quero crer nele, confiar nele. Tem alguém? Tem alguém? Em Cristo, e só em Cristo, a vida, a segurança, a salvação. Sem Ele, não somos nada. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer.
O vazio que você sente no coração é falta de Jesus. O medo que você tem da morte é falta de Jesus. É nele que eu e você recebemos todas as bênçãos espirituais. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pelo ensino da Tua palavra. Obrigado pela bênção de sermos filhos adotivos do Senhor. Obrigado pelas bênçãos espirituais que recebemos por estarmos em Cristo, nele. Obrigado porque no Senhor e com o Senhor recebemos o que precisamos e necessitamos, porque o Senhor não desampara os seus. Que a Tua graça nos cubra, Pai, e que tenhamos uma semana na Tua presença, sob os cuidados do Senhor, em nome de Jesus. Amém.